Oi pessoal, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Deixa eu ajeitar aqui. Hoje nós vamos falar sobre métodos eletroanalíticos, né? Nós vamos falar sobre potenciometria, né? E condutimetria. Mais especificamente hoje nós vamos falar sobre potenciometria, né? Uma introdução aí ao assunto. Os métodos eletroanalíticos, então, a gente tem conjunto de métodos eletroanalíticos quantitativos baseados nas propriedades elétricas de uma solução do analito quando ele está tomando parte de uma célula eletroquímica, tá certo? E aí na eletroquímica nós temos células voltaicas, tá? Células eletroquímicas e células eletrolíticas. No caso aí das células eletroquímicas são as células dos potenciais padrão de eletrodo. Nós vamos ter eletrodos, né? E as células eletrolíticas a gente vai ter aí no caso a eletrodeposição, que é recuperação de metais, por exemplo, por aplicação de energia, né? Aplicação de energia elétrica. E as células voltaicas elas geram energia elétrica. O estudo das células voltaicas também está ligado à corrosão, né? A sensores, né? Então a eletroquímica é um campo da química que estuda tudo isso. Para a parte analítica, o que é interessante é quando a gente tem potenciais padrões de eletrodo, tá? É a propriedade que a gente vai explorar aqui na potenciometria. Bom, nos métodos eletroanalíticos a gente tem limites de detecção baixos, né? Informações que caracterizam e descrevem eletroquimicamente determinados sistemas, velocidade de transferência de massa, velocidade constante de equilíbrio de reações químicas, que são as partes importantes aí para a eletroquímica em geral. No caso de limite de detecção em baixo, eu até separei aqui um outro slide aqui que fala sobre pH, por exemplo. A gente, quando faz análise do pH, a gente não se dá conta da quantidade de hidrogênios que tem em solução. Por exemplo, um pH 10, um pH alcalino, a gente tem uma quantidade de hidrogênio muito baixa em solução, que é medida pelo pHmetro. Para vocês terem uma ideia, quando a gente está lendo o pH 10, na solução a gente tem 10 a menos 10. A concentração do hidrogênio é 10 a menos 10. Porque pela fórmula do pH, o pH é menos log de H+. Então, pH menos log de 1 vezes 10 a menos 10, que é 10. Tá? Então, o log de 10 a menos 10 é 10. Menos log, no caso, tá? É 10. Então, veja quão baixa é a concentração que o eletrodo consegue detectar. Tá certo? Então, limite baixo. Tá bom? Medidas eletroquímicas são frequentemente específicas para um estado de oxidação particular de um elemento. Então, aqui no caso, sério, né? Método eletroanalítico e outras técnicas. Aqui está falando sobre o sério. Vai ter aí alguma coisa falando sobre sério e ferro, tá? Instrumentação relativamente barata. Então, uma comparação entre o pHmetro e um espectrofotômetro. Então, em setembro, a gente falou bastante sobre o espectrofotômetro, né? Um espectrofotômetro mais baratinho aí, ó, R$ 21.000. E um pHmetro, até caro, tá? Tem mais barato que isso, R$ 3.000. Um pHmetro desse valor até um pHmetro bom, tá? De média, uma marca muito confiável. Aí. Bom, fornece informações sobre atividades em vez
de concentração das espécies químicas. Então aqui o estudo fisiológico, atividade de íons cálcio e potássio, por exemplo. Vamos à introdução aqui. Caracterização de reações de oxirredução. Aqui no caso, uma reação entre o sério e o ferro, onde o ferro oxida e o sério reduz. Então sempre vai ter duas espécies, uma reduzindo e uma oxidando dentro de uma reação eletroquímica. Um agente redutor é um doador de elétrons. Um agente oxidante é um receptor de elétrons. Então no caso sério mais elétron fica sério mais 3, ele ganha um elétron, né? Sofre redução. E o ferro perde um elétron, ficando Fe2, passando para Fe3 mais o elétron. Esse elétron é doado para o sério. Então são as duas chamadas de semi-reações. Esse assunto de semi-reações está sendo explorado aí pela professora Laura, né? Ela está falando sobre processos eletroquímicos, né, de corrosão. E na corrosão é uma reação espontânea, né? Onde o ferro, que está no estado fundamental, passa para o estado iônico, né? E é uma reação, um processo espontâneo, né? Então existe dentro da eletroquímica processos espontâneos e processos não espontâneos. Por exemplo, o ouro. O ouro não oxida. A gente coloca um anel de ouro no dedo e ele não oxida. Por quê? O potencial de oxidação do ouro é muito baixo, né? Ele não se oxida facilmente. Pelo contrário, ele se reduz facilmente. Tá? Então é muito difícil da gente conseguir atacar o ouro. Por isso ele é para sempre, né? Por isso que é feito anel de ouro, porque ele é para sempre. Bom, me ajeitando aqui. Introdução aos métodos eletroanalíticos, continua, né? Reações de oxirredução em células eletroquímicas. Agente oxidante e agente redutor fisicamente separados um do outro. Então aqui a gente tem cobre metálico e a prata ionizada. A hora que a gente colocar o bastão de cobre, o cobre vai ser ionizado e a prata que está em solução vai começar a depositar sobre o cobre. Tá bom? É isso que vai acontecer. Células eletroquímicas. Uma célula eletroquímica consiste em dois condutores chamados eletrodos, cada um deles imerso em uma solução eletrolítica. Então o esquema é esse aqui, ó. Uma chapinha de cobre, uma chapinha de prata, um eletrodo de cobre e de prata. Aqui uma solução de cobre mais 2 e uma solução de prata mais, tá? Elas são unidas por uma ponte salina e elas são ligadas aqui num galvanômetro, tá? Aqui pode ser um multímetro, por exemplo, que vai ler a geração de energia elétrica. Quando esse sistema for conectado, espontaneamente vai aparecer aqui 0,462 volts, que é a soma das duas semi-reações, tá? Somando as duas semi-reações, nós vamos ter positivo 462. Quando é positivo, a reação é espontânea, tá certo? Então a gente tem a formação de o cobre vai ser atacado, né? Vai doar elétron para a prata. E a prata vai ser aqui recuperada, né, no eletrodo, tá bom? As pontes salinas são amplamente utilizadas em eletroquímica para prevenir a mistura dos constituintes das duas soluções eletrolíticas que formam células eletroquímicas. Normalmente as duas extremidades da ponte contêm disco de vidro sinterizado ou outros materiais porosos para prevenir a sifonação de um líquido de um compartimento da célula para o outro. Tá? Bom, tipos de células eletroquímicas que tem. Galvânica, tá certo? Armazenam energia elétrica, células galvânicas.
Nessas células, reações que ocorrem nos eletrodos tendem a prosseguir espontaneamente e produzem um fluxo de elétrons do ânodo para o cátodo através de um condutor externo. As células galvânicas operam espontaneamente a reação líquida que ocorre durante a descarga, chamada de reação espontânea da célula. Tá? Exemplo aí de célula galvânica é a pilha. Uma pilha de recarregável e uma pilha não recarregável. Tá? Uma pilha comprada, uma pilha seca, ela não é recarregável. Porque os produtos que são gerados não podem ser convertidos em reagente. Então ela provoca uma reação irreversível, né? No caso a bateria automotiva, a bateria de chumbo que vai dentro do carro, por exemplo, ou bateria de celular que a gente coloca na tomada, as reações são reversíveis. Os produtos podem ser convertidos de novo em reagentes. E assim a reação vai e vem até um certo limite onde ela morre. Tá? Toda pilha, toda bateria de celular, toda bateria de carro, ela vai sofrer ela tem uma vida útil, tá? Interessante nas pilhas galvânicas a gente não descarregar elas totalmente, tá? É muito interessante, porque aí ela aumenta, prolonga muito a vida útil. O que estraga muito as pilhas é justamente a total descarga e a carga, que chama de ciclos de carga, tá? Mas isso é um outro assunto, não tem a ver com essa aula, mas tem a ver com eletroquímica. Bom, movimento das cargas, né? Célula galvânica. Então a gente tem aqui, no caso do cobre, o elétron sendo doado e o elétron sendo aqui recebido, né? Doado pelo cobre e recebido pela prata. Tá? Então a gente tem a oxidação, né? Formando cobre mais 2, saindo os elétrons. E aqui a gente tem a redução, tá certo? E aqui tem o movimento de cargas, né? No caso, as cargas da solução, tá bom? Na ponte salina. Células eletrolíticas, elas requerem uma fonte externa de energia para sua operação. Elas podem ser reversíveis ou irreversíveis. Em uma célula reversível, a inversão da corrente reverte a reação da célula. Em uma célula irreversível, a inversão da corrente provoca a ocorrência de semi-reação diferente em um ou ambos eletrodos. No caso da eletroquímica, a reação é não espontânea, né? Da eletrolítica, né? Reação é não espontânea. Então ela precisa ser adicionada energia. No caso da bateria de carro, ela tem a reação galvânica, né? Da pilha, que ela gera energia. E ela também tem a reação eletrolítica, a hora que a bateria está carregando. O carro em funcionamento, está sendo gerada corrente, e essa corrente está sendo armazenada na forma de reagentes dentro da bateria. Tá? Então ela é reversível. Bateria de celular é a mesma coisa que eu falei anteriormente, né? Você colocou na tomada, então você reverte a reação através de aplicação de corrente. Então é um processo não espontâneo, você precisa de colocar energia. Quando ele é espontâneo, ele libera energia, tá? E aqui no caso a reação, você precisa ter, você tem uma reação espontânea, né? Ela libera energia de maneira natural, tá bom? Isso aqui eu vou falar na próxima aula. Equação de Nernst, potencial de padrão de eletrodo também na próxima aula. Os métodos potenciométricos de análise baseiam-se na medida de potencial de células eletroquímicas, sem o consumo apreciável de corrente. Tá? Isso é potenciometria. Aqui ele fala sobre uma evolução, né, ao longo do tempo, né, até o ano 2000. 1900 foi inventado o eletrodo de H2. Aqui 1910 eletrodo de vidro. 1920, 1930 medidor de pH.
1900 e, quase meados de aqui de 1940, primeiro medidor comercial de pH. Aqui de 40 a 60 eletrodos de Na+, tá? Década de 70, membrana de PVC, membrana, eletrodo do tipo membrana, tá? Década de 80, eletrodo de vidro. Então aqui é a evolução da tecnologia, tá? Dos eletrodos. E aqui por final, para terminar a aula aqui, vou falar um pouquinho sobre as medidas que podem ser feitas nos eletrodos, além do pH, tá bom? Então, existem eletrodos específicos para analisar bromo, cádmio, cloro, cobre. Eletrodo de cobre é bastante importante na análise de oxirredução do ART, que foi uma das análises que eu passei, né, um vídeo para vocês assistirem. Existe uma análise feita com o eletrodo. Eu vou ver se eu consigo achar um vídeo depois para passar essa análise feita com o eletrodo sensível a cobre em solução, tá? É interessante. Ela consegue detectar teor de cobre mais 2 em solução. Intervalo de concentração aqui, por exemplo, do cobre, 10 a menos 1 a 10 a menos 8. Ó, que eu falei, a sensibilidade alta, ó, uma concentração bem baixinha, ó, 10 a menos 8 e menos, flúor. Tá? Então tem várias concentrações baixas aqui. Então lê cobre, lê cianeto, lê fluoreto, iodeto, chumbo, né? Prata, tiocianato. Então vários íons aí que são lidos, né? Tem para cálcio, para dureza de cálcio e magnésio também, eletrodos específicos para dureza. Tetrafluor boro, né? Fluoborato, né? Tetrafluoborato. Aqui é nitrato, CO3, hipoclorito, né? E K+, né? Que é o potássio. Então aqui são as faixas aqui de concentração. Eletrodos tipo membrana. E eletrodos sensores para gases, ó. Tem também. Que pode ser utilizado para amônia, um eletrodo de vidro. O próprio eletrodo de pH para amônia, para CO2 também pode ser utilizado. Ácido cianídrico, ácido fluorídrico, ácido sulfídrico, né? São compostos bem tóxicos, tá? Amônia tóxica, ácido cianídrico é muito tóxico, fluorídrico muito corrosivo e tóxico, sulfídrico é tóxico também. E para SO2 também pode ser utilizado e NO2, tá? Então são os eletrodos aí que podem ser utilizados para gases, tá? E muito interessante essa parte aqui, a análise de gases com eletrodos. Bom, então pessoal, era uma introdução sobre potenciometria. Na próxima aula a gente continua o assunto, tá bom? Até mais.